Pronto, então a gente tinha parado aqui na distância entre planos paralelos, né? Então vamos ver aqui o seguinte. A ideia dos planos paralelos, a gente já viu hoje pela manhã, a gente já mencionou isso, é o quê? É a ideia de dois planos que não tem interseção. Você tem um plano aqui como esse plano beta e um plano alfa. Esses planos não têm interseção. Significa dizer que eles não se cortam, não se cruzam, né? Não são concorrentes, certo? Aí, se você quiser calcular a distância entre esses planos, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar um ponto em um dos planos e outro ponto no outro plano. Certo? Um ponto P e um ponto P'. O que acontece é que a distância entre esse ponto e esse ponto é a que vai ser a distância entre os planos. A distância entre um plano e outro é a distância entre dois pontos, cada um em um plano diferente. Então, aqui você vai conseguir uma projeção ortogonal. Então, você tem uma reta aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. Você tem um ângulo de 90 graus, que ele é projetado ortogonalmente, né? E a distância entre o ponto P e o ponto P' é a distância entre os planos alfa e beta. Certo? Lembrando que é a mesma noção de identidade de duas retas de distância, quando esses planos coincidem, então um está sobre o outro. Isso aqui é um plano sobre o outro, então está um em cima do outro. Então, na verdade, eles são os mesmos. Então, alfa é igual a beta. Isso aqui é de a distância entre eles é nula. Não existe um sobre o outro. São, na verdade, o mesmo plano. Aqui tem uma propriedade que justifica essa questão da distância da zero, que é o seguinte: se você observar, se dois planos distintos são paralelos, os pontos de um deles são equidistantes do outro. Claro, só você pensar o seguinte: quando os planos são paralelos, uma reta que você coloca aqui em cima do plano beta, que nem essa reta aqui, certo? Essa reta aqui, uma reta que você põe no plano beta, como R. Essa mesma reta, se você imaginar a projeção dela sobre o plano alfa, ou seja, a projeção ortogonal, é como se nós tivéssemos uma cópia dessa reta R aqui embaixo, a reta R'. O que acontece? Então, há uma equidistância no seguinte sentido. Então, todos os pontos aqui estão à mesma distância aqui embaixo. Então, o A até o A' aqui, o B até o B', e qualquer outro ponto que você pegar aqui nessa reta, um C e aqui um C', todos eles vão estar à mesma distância. Certo? Então, são equidistantes. E como a gente calcula a distância entre duas retas reversas? Só relembrando, duas retas são reversas quando elas não estão no mesmo plano. Então, significa dizer que você não tem o desenho de um plano só com duas retas. Você vai precisar que uma reta esteja num plano e a outra reta pode estar em outro plano. Contém esse plano e por em planos distintos, né? Por exemplo, essa reta R está aqui, aqui tem uma reta S. Então, você tem um plano que contém S. O plano só contém S, ele não tem a reta R. A reta R está fora do plano. Aí eu quero calcular a distância de R para S. O que a gente vai ter que fazer? Você vai pegar a reta R e vai ter que projetar ela aqui em cima do plano. Como assim projetar? Lembra da projeção? Você vai descer uma reta vertical até fazer 90 graus e tocar aqui no plano.
esse ponto P'. Então, você desceu uma reta ortogonal, que é a projeção ortogonal, chamou isso aqui de P', é a projeção desse ponto P aqui em cima. Pronto, olhando para cá, agora você tem a reta S, e aqui você tem a reta R aqui em cima. Se você olhar aqui para baixo também, eu posso construir uma reta paralela a essa R, fazendo uma projeção da própria reta aqui embaixo. Aí, nesse caso, eu posso calcular a distância entre essas retas através dos pontos P', certo? P e P', certo? E dessa forma, eu não tenho a reta R em cima do plano alfa, mas eu tenho uma projeção de um ponto da reta no plano, aqui embaixo. Com isso, eu posso fazer o cálculo da distância, certo? Essa observação, ela diz o seguinte, para você achar a distância entre duas retas reversas, é suficiente conduzir, escolhe uma das retas, S, um plano alfa paralelo à outra reta R e a distância entre esta reta R e o plano alfa. Foi isso que a gente fez. Aqui a gente observou. Vou refazer aqui novamente, só para ficar mais claro. Vamos olhar para a reta R aqui, reta S, elas são reversas. Aí você escolhe uma delas e faz um plano. Eu escolhi a S. Próximo passo, eu pego, analiso a reta R em cima do plano alfa e vou fazer uma projeção até tocar aqui. Então, aqui tem uma reta R, eu projetei esse ponto P até tocar aqui no ponto P'. Pronto. Aí com isso eu posso calcular a distância entre esse ponto e a reta S. Aí eu obtenho a distância entre R e S, sendo ambas retas reversas. Aí existem alguns resultados de existência de perpendicular, né? No caso aqui, entre duas retas reversas. Por exemplo, aqui ele diz que existe, dadas duas retas reversas, existe uma reta que é perpendicular a essas duas. Por exemplo, o desenho aqui, eu vou dar uma aumentada. Você pega aqui uma reta R, uma reta S. O que ele fez? Ele pegou um plano que contém R e um plano que contém S. Aí o que é que acontece? Ele faz uma extensão, ou seja, ele continua essa reta S e pega uma reta X. Aqui. Pega uma reta X. O desenho não ficou muito legal, mas dá para entender. Eu peguei uma terceira reta X, vertical aqui, de tal forma que ela toca em R aqui em cima, toca em S aqui embaixo, fazendo 90 graus. A interseção das duas. Elas são retas reversas, RS, né? RS são reversas, por quê? Porque estão em planos distintos. S está nesse plano aqui, né? Alfa 1, então S está no plano alfa 1, o R está no plano alfa 2, e eu consegui uma reta R que toca em R e em S também, em ambas, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, uma reta perpendicular
a duas retas reversas, certo? Aqui é só uma continuidade do que a gente fez aí, que a gente falou, que é a unicidade da perpendicular comum a duas retas reversas. Ou seja, essa reta perpendicular, essas duas retas reversas, ela é única. Se existe uma outra, na verdade, essa outra é a mesma. Não existe duas. Então, se você conseguir duas retas reversas, uma perpendicular às duas, ela é única, não existe duas. Certo? Tem algumas particularidades aqui que eu vou pular, por exemplo, a questão de distância entre reta e o plano, certo? Para o caso de retas reversas aqui. Então, o que é que acontece? É a unicidade da perpendicular comum, a gente viu aí que elas são únicas. Aí você pode falar da distância, né? Calcular a distância. Se você quiser calcular a distância, você utiliza o fato dos planos que você construiu, né? Aí você vai fazer uma construção de tal forma que eu quero calcular a distância entre R e S. Aí você vai fazer um desenho aqui e calcular através desse triângulozinho aqui, ó. Você tem a reta R aqui em cima. Deixa eu destacar ela aqui. Essa daqui, a reta R. E eu tenho a reta S aqui. Eu quero calcular a distância entre R e S. Então, no caso, eu vou descer aqui uma ortogonal. Fiz o cálculo dessa distância daqui até esse ponto central aqui. Construir esse triângulo auxiliar. E com ele eu posso fazer o cálculo da distância. E, no geral, você vai estar calculando a distância entre um ponto que está fora da reta, certo? Então, vai dar a distância de ponto a uma reta. Como essa reta está contida no plano, então, no final das contas, você está fazendo a distância entre um ponto de uma reta em um plano com uma reta que está em outro plano. Certo? Enfim, é mais uma das aplicações aí das definições das condições de retas serem reversas. Vamos voltar aqui só para dar uma revisada no que a gente fez, certo? Eu vou dar uma revisadinha aqui no que a gente fez nas aulas de ontem e hoje. Seguinte, nós começamos ontem falando da introdução, os conceitos primitivos, os postulados, né, através das noções de ponto, reta e plano.
Vimos as exposições das retas, interseções de planos. Aí hoje a gente estudou a questão do paralelismo entre retas, retas paralelas, uma reta paralela e a um plano, né? Posição relativa entre uma reta e um plano, a gente viu que a reta pode estar paralela ao plano, pode estar concorrente ou perpendicular, no caso específico, quando faz 90 graus. Vimos a noção de que são retas reversas, são retas que estão em planos distintos, que não tem ponto em comum. O paralelismo entre planos, que basicamente é você pegar uma reta que está num plano com uma reta que está no outro plano e a condição de paralelismo entre elas, certo? Então, há posições relativas de dois planos, que é quando os planos são paralelos ou esses planos são concorrentes. Aí tem algumas observações aqui, que era três retas reversas, onde tem duas a duas reversas, ângulos, né, a questão da ortogonalidade, quando eles são ortogonais, são integrais, então reta e plano perpendiculares, e planos perpendiculares, quando os planos são de tal forma que eles se interceptam formando um ângulo de 90 graus, e você tem qualquer reta em um dos planos é ortogonal a uma reta no outro plano, certo? A gente vê essas condições aí. E isso que a gente está fazendo aqui são algumas aplicações, né? Projeção ortogonal, distâncias geométricas e coisas relacionadas, certo? O que é que vem pela frente? Vem a parte de realmente geometria espacial, que é a questão dos diedros, que são os triedros, os poliedros convexos, né? E depois alguns polígonos em específicos, tá? Alguns desses em específicos. Bem, eu vou fazer um pequeno resumo das coisas principais que a gente discutiu hoje, né? Para não entrar nessa parte nova, né? Vamos considerar que a divisão vai mais ou menos até aqui, né? Onde eu coloquei aqui no. Só voltar aqui no sumário. Como eu coloquei aqui no sumário, né? Se você olhar. Então, ó, a gente discutiu basicamente até o capítulo 4, né? Basicamente até o capítulo 4. Nós estudamos aqui a introdução, os conceitos primitivos, capítulo 2, paralelismo, capítulo 3, perpendicularidade, e capítulo 5, algumas aplicações. Para encerrar o dia de hoje, para a gente não entrar em diedros, já que já vai entrar um pouquinho no conteúdo espacial mesmo. Na aula seguinte, né, daqui a 15 dias, no final de semana que vem no outro, a gente entra nessa parte de diedros, vamos ver diedros, poliedros, até triedros, poliedros convexos, talvez entrar na parte de prisma. Vamos fazer aqui o estudo das principais noções, né? Resumindo o que é de mais importante, tá? E para não ficar um conteúdo muito extenso na de hoje, eu vou só fazer agora à tarde, esse final agora, um pequeno resumo das partes principais que a gente viu durante esse final de semana, tá? Vou passar aqui para o. Vou passar aqui para o slide. Eu vou mostrar o GeoGebra, certo? Para a gente fazer algumas figuras, algumas coisas aqui relacionadas a isso que a gente viu hoje. A conexão caiu, né? E eu acabei saindo.
Às vezes acontece, a internet fica ruim e a conexão cai. Mas já estou de volta. Se eu sair, por um motivo, sem ter encerrado, vocês aguardem, né? Porque a conexão às vezes dá esse problema. O que é que nós podemos destacar de mais importante que a gente fez ontem e hoje? Né? Vamos lá. Primeiro, o que é que eu gostaria muito que fixasse, se vocês quiser, o que eu queria que vocês fixassem de mais importante, né? Porque assim, se você for olhar, o conteúdo é muito extenso, tem muitas informações num livro como esse, e não tem como você absorver tudo. Mas aí você tem que focar naquilo que é o essencial, o básico, você tem a obrigação de saber. Então, o que é que a gente tem que destacar? Os pontos principais centrais, né? Primeiro, a questão dos postulados, as questões relacionadas a ponto reto e plano. Então, como eu tinha feito de manhã, só lembrando. Então, aquilo que a gente viu ontem, a noção de ponto, reta e plano, para a gente determinar todas as outras coisas que a gente viu hoje, certo? Por exemplo, vamos aqui falar de reta perpendicular. Então, vamos marcar um ponto aqui, ó. É? Ops. Só um minuto. Eu vou colocar aqui um ponto. Está mal feito. A gente marca um ponto aqui. Só ver aqui uma coisa. Vou marcar aqui essa reta A e esses pontos aqui, por exemplo. Quando eu fizer uma reta, só apago um ponto A. Aí esses pontos aqui, ó. Assim, ó. Eu tenho um ponto A, certo? Aí eu vou fazer uma reta, certo? Tal ponto, de tal forma que essa reta, né, quando eu fizer essa reta, eu possa fazer o seguinte. Suponhamos que não estou conseguindo aqui fazer o segmento. Pronto. Então, ponto A,
certo? Eu vou fazer uma reta aqui, de tal forma que essa reta que vocês estão vendo, ela é uma reta que, em relação a esse ponto A, eu posso obter uma reta perpendicular, se eu fizer isso aqui. Ops, se eu fizer isso aqui, ó, uma reta passando assim, 90 graus, posso obter uma reta paralela, se eu fizer isso aqui, colocar uma reta, de tal forma que essa reta ela não tenha nenhuma interseção, essa reta C. Aí quando a gente diz nenhuma interseção, tem que ser de tal forma que se você der uma continuidade, ó, eu estou diminuindo aqui o gráfico, ó, tem que perceber que se em algum momento elas se tocam, é porque essas retas elas são, na verdade elas não são paralelas. Você aumenta a escala, consegue ver se elas vão se cortar de alguma forma. Evidentemente, se elas fossem concorrentes, a gente não teria esse desenho. O que é que acontece? Suponhamos que é o seguinte, suponhamos que eu tenha uma reta assim, ó. Vou passar aqui por esse ponto 1 e uma outra reta aqui com uma pequena inclinação. Uma pequena inclinação. Essa reta ela não está exatamente em cima do 3. E aqui para a esquerda, se você observar, está um pouco mais distante do que do lado de cá. Se eu mover esse gráfico aqui e for ver, em algum momento esses gráficos vão se cortar. Aí quando eles se cortam, a de cima passa por essa e eles têm um ponto de interseção. Esse ponto aqui é um ponto de interseção. Então significa dizer que essas retas, elas não são paralelas, elas têm interseção. Mas no nosso caso aqui, a gente teve que mover o gráfico, né, e analisar o gráfico a pontos a uma distância mais, uma distância maior para perceber que realmente, de fato, elas não são paralelas. Certo? Então, assim, tem que se manter o ângulo, tem que se manter o ângulo para todos os pontos. Então, se as distâncias são as mesmas, então você tem a distância de um ponto da reta de cima para a reta de baixo é a mesma, eles têm que continuar para qualquer ponto da reta, seja para a esquerda, seja para a direita, se a reta continua. Qualquer ponto que você pegar, com um conjunto de pontos é infinito, então não tem nenhum desses pontos onde você vai pegar e essa distância vai modificar. Ou seja, a distância é constante. Quer dizer com isso? Quer dizer justamente que se você tivesse esse exemplo aqui, você vai ver que no final, aqui desse lado, ó, a distância entre esses pontos aqui, né? Ela não é a mesma distância se você fizer o cálculo já aqui perto da interseção. Se você vier aqui próximo da interseção e vier calcular a distância aqui, já não vai dar a mesma coisa. As distâncias próximas da interseção ou mais afastadas da interseção são distintas. Então, quer dizer que essas retas, obviamente, não são paralelas, porque a distância entre os pontos ela modifica. Retas paralelas mantêm-se sempre com as mesmas distâncias, certo?
Essa reta aqui que eu fiz agora, ela é totalmente paralela a essa reta vertical. Se você diminuir o gráfico, você vai perceber que ela vai sempre se manter à mesma distância. Claro que se você fizer isso que eu estou fazendo, diminuindo aqui a escala, em algum momento, quando você fizer a distância muito longe, aparentemente é como se uma estivesse sobre a outra. Mas é porque eu fiz elas próximas. Né? Então, numa escala pequena, elas são próximas uma da outra. Então, o que é que acontece? Se você aproximar, se você voltar aqui e aproximar a escala real, novamente, como era, vai perceber que as retas elas eram paralelas sim. Você vai ver aqui, dando um zoom, né? Chegando cada vez mais perto, vai perceber que elas têm essa distância. Ó, você vai passando isso para cima ou para baixo, não importa, ela vai diminuindo. Vai, vai se mantendo, né, a distância. Vai se mantendo igual. Certo? Se você fizer um afastamento, você percebe que ela se manteve paralela. No caso da perpendicular, né? Vou colocar aqui, ó. Eu marquei o ponto 3. Vou colocar aqui assim. Essa reta aqui. Essa reta que eu desenhei mais escura, ela é perpendicular a essa vertical. Se você olhar, então fica visível que, independente de como você faça, você vai ter esse desenho dessa cruz. Então, o ângulo 90 graus ele não vai modificar, independente de onde você fizer essa aproximação. Então, você vai ter sempre 90 graus nessa interseção. Certo? Então, tem a interseção aqui, a interseção de tal forma que não vai modificar o ângulo que você tem. O ângulo é de 90 graus e esse ângulo se permanece. O que pode acontecer é você fazer algumas rotações, você pode rotacionar esse, esse desenho e o ângulo se mantém. Quando eu digo rotacionar, significa dizer que você vai fazer esse recurso que eu coloquei aqui, que fica mostrando o vídeo, é só para mostrar o movimento da reta, né? Ele está movimentando a reta aqui para cima, né? E mantendo-se perpendicular a essa reta Y. Então, você clica nesse botãozinho aqui, que tem como se fosse um vídeo, e ele fica mostrando o movimento que a gente fez. A reta, ela é oposta, ela se movimenta ao oposto dessa reta Y, mantendo sempre o ângulo de 90 graus. Vou parar isso. Então, enquanto eu não consigo exibir na tela, deixa eu só destacar o que é básico, não preciso nem eu fazer o desenho. É a questão, por exemplo, que a gente viu de primordial. Se eu tenho um ponto, eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Se eu tenho dois pontos, eu consigo fazer um segmento de reta ou uma reta que passa por esses dois pontos de forma única. Ou seja, só tem uma única reta que vai passar por esses dois pontos. Certo? Isso aí é básico. Certo? A questão da distância entre uma reta e um plano, aliás, em um ponto, né? Você vai sempre pensar o seguinte, que o ponto, estando fora da reta, existe uma segunda reta que contém esse ponto, certo? Então, no final das contas, você está calculando a distância entre duas retas, certo?
estou conseguindo aqui voltar brevemente aqui. Só desligar aqui um minuto. Vamos lá. Voltando ao que é essencial, é a questão que eu quero que vocês fixem, né? Então, primeiro, as noções mais básicas, os postulados, que eu falei ontem, e aqui é a noção de plano, que contém infinitos pontos e infinitas retas, certo? Então, a postulado da existência, aquilo que eu falei ontem, né, dá 2 pontos, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Se você pegar 3 pontos não colineares, eles determinam um único plano que contém eles. Então, 3 pontos não colineares são 3 pontos que não estão em a mesma linha, certo? O postulado da inclusão é aquilo que eu falei. Dado um ponto, você tem uma reta e 2 pontos distintos no plano. Então, se você tem um ponto, certo? Se uma reta tem 2 pontos que são diferentes, então ele contém, então ela está contida em um plano, ou seja, se você tem um ponto A e um ponto B em uma reta, existe um plano que contém essa reta, consequentemente contém esses 2 pontos, e uma infinidade deles, que é a reta que passa pelos dois. Posição de retas. Retas concorrentes, retas paralelas. Então, são duas coisas para você ficar fixado aí. Retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, a interseção é um único ponto. Então, elas podem estar assim. É o caso geral. O caso particular é quando elas se interceptam fazendo um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. Paralelas, tem o caso de elas serem coincidentes, quando A coincide com a B, elas são iguais, então são paralelas, ou então quando elas não têm nenhum ponto em comum, elas podem estar no mesmo plano. Então, pode ter um plano que contém as duas retas, mas elas podem ser paralelas sem estar no mesmo plano, isso pode acontecer, certo? É o caso de uma reta que está paralela a um plano, certo? Então, isso aí é outra coisa importante. Determinação de um plano, a gente viu que dado um ponto em uma reta, nós podemos pegar, construir aqui um plano que contém essa reta e contém esse ponto fora da reta. Então, eles determinam um plano que contém a reta e o ponto, certo? E alguns outros resultados, por exemplo, duas retas são concorrentes, então elas têm um único ponto, né? Elas determinam um único plano que as contém. Se elas são perpendiculares, ou a interseção é de 90 graus. Então, são coisas que a gente estudou e que são bem simples, né? Básicas de você relembrar. A mesma coisa, dadas duas retas paralelas também distintas entre si, se elas são distintas, então elas também determinam um plano que contém elas. Ou seja, você pega duas retas paralelas, certo? Que não são iguais, você pega uma reta R, uma reta S, elas são distintas, existe um plano que contém as duas. Isso aí é tranquilo também, certo? Aí a questão da relação entre retas, você tem as retas reversas, é uma definição importante, que é fácil de você lembrar. O que são retas reversas? Você põe uma reta assim, aí põe uma outra em outra posição, de tal forma que uma delas você coloca em um plano, e a outra não está nesse plano. Ou seja, não existe um único plano que as contém. Porque aqui vai ter um plano alfa que contém S, e aqui pode ter outro plano que contém R, mas elas não estão no mesmo plano. Se você fizer o desenho primeiro e colocasse um plano que contém elas, aí, essas duas aqui, existe um plano que contém as duas retas. Se essas retas forem paralelas, sempre existe um plano que contém as duas. Agora, se você já pegar uma delas em um plano e a outra fora do plano, então elas são reversas. Certo? Sempre que tiver um plano que contém uma delas e a outra está fora do plano, não importa, elas são reversas. A interseção de planos, outra coisa importante. Interseção de retas, quando a gente faz uma reta com outra, a interseção é ponto. Quando a gente faz interseção de plano com plano, a interseção é reta. Plano com plano, a interseção é reta. Claro, se os planos tiverem interseção, porque pode ser que os planos tenham interseção, como esses desenhos aqui, né, gerem uma reta de interseção. Pode ser que os planos sejam paralelos, então tem um aqui em cima do outro e eles não têm nenhum ponto em comum. Certo?
São as posições relativas entre planos. Planos secantes é a mesma coisa, planos que têm interseção. A gente usa a palavra concorrentes para retas e secantes para plano. Então, planos secantes é a mesma coisa de retas concorrentes, já é a mesma ideia. Então, retas concorrentes ponto em comum. Planos secantes uma reta em comum de alfa 1, de alfa e beta, alfa interseção beta é uma reta R. A interseção entre retas concorrentes é um ponto, interseção entre planos secantes é uma reta. Certo? Então, são os conceitos mais básicos que a gente viu aqui. E as outras questões de paralelismo e perpendicularidade. Paralelismo entre retas, uma reta paralela a um plano, uma reta aqui embaixo, um plano aqui embaixo que contém uma reta S, que é paralela à reta R. Então, R é paralela a S e R é paralela ao plano alfa. Então, dois planos são paralelos também. Se você tiver aqui, todas as retas de um são paralelas às retas do outro. Reta S, os planos são paralelos. Condição de perpendicularidade, então, eles são perpendiculares quando você tem são perpendiculares quando você tem que eles se tocam fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui é a questão do paralelismo, né, que eu acabei de falar. E agora à tarde eu falei sobre a questão de perpendicularidade. Ainda destaquei um pouquinho das duas retas reversas. E que eles são perpendiculares quando eles têm interseção que faz 90 graus. Né? É isso aqui. A gente viu que a perpendicularidade entre retas não é transitiva. A gente viu isso. Só relembrando, por exemplo, retas ortogonais. Eu tenho uma reta R, ela é ortogonal à reta S. R e S são ortogonais. Aí eu tenho que S é ortogonal a uma reta T. Aqui é uma reta T. Então, R também é ortogonal a T. Então, R é ortogonal a S, no 90. T eu tenho aqui S ortogonal a T. É a pergunta que fica: R é ortogonal a T? Não necessariamente, né? Ó, nesse caso aqui, não. O R é ortogonal a S, T é ortogonal a S. Só que a posição entre R e T é de paralelismo. A resposta não. Então, R é paralelo a T. Então, não existe. O fato, já se a gente trocar sim, de perpendicular para o paralelo, aí já é verdade, né? Você pegar uma reta R paralelo a uma reta S e S é paralela a T, então R é paralela a S e S é paralela a T. Consequentemente, R também é paralela a T. Mas o perpendicular não vale. Certo? Aí a noção de perpendicularidade entre planos é a mesma coisa de retas, é só você pegar uma reta de um plano que é perpendicular a outra reta do outro plano. Então, se elas são perpendiculares,
Então, os planos são perpendiculares, certo? Também, isso aí foram os pontos principais, né, que a gente destacou. O que é que vai ficar agora? Bem, para essa próxima semana, eu vou gravar alguns pequenos vídeos, ali de 10 ou 15 minutos. Não sei se um vídeo, dois, eu não sei quantos, ou três, não sei quantos eu consegui. Só para complementar, certo? Eu vou complementar falando de alguma coisa relacionada a esses assuntos das aulas desse final de semana, certo? Ainda tem a ver com um pouquinho das aulas desse final de semana. O que é que vai entrar aí? Alguma coisa mais importante, que vocês destaquem do que eu falei. Aí o que é que vocês vão fazer? Sugestão, dá uma olhadinha nos exercícios resolvidos desses capítulos que eu falei. Alguns desses exercícios eu vou passar para os monitores, vou marcar alguns para os monitores e vou colocar lá para vocês olharem. Vou colocar, ó, exercícios tais aqui, vocês vão tentar fazer. Eu vou botar uma lista e coloco lá no grupo do WhatsApp. Vocês olham quais são, vocês vão tentar fazer. Alguns é só para olhar mesmo, já está resolvido no livro. Você só vai tentar entender. Outros vocês vão tentar fazer. E na aula de exercício do final de semana dos monitores, né? No próximo final de semana da aula minha, vai ser sexta-noite, sábado de manhã comigo, e no sábado à tarde vocês vão fazer com eles. Aí eles vão tirar algumas dúvidas e vão resolver algumas questões relacionadas a esse final de semana. E no próximo final de semana, no próximo que eu digo nosso, né? Não é o próximo que vem. No próximo dedos, nós vamos ver aqui que são os diedros. Nós vamos começar a construir figuras que são construídas através de reunião de semiplanos. Aí nós vamos ter as faces dos diedros, vamos ter as arestas, vamos ter as figuras e vamos estudar um pouquinho disso, né? As interseções, o que é que acontece quando a gente secciona uma figura dessa com um plano, né? O que são, posteriormente, o que são os poliedros, né? Eu ia até mostrar aqui, eu tinha pego para mostrar a vocês, acabou que a câmera minha não está funcionando, mas eu ia mostrar para vocês, ver se eu consigo, olha assim a câmera abre, mas ela não tá abrindo, eu ia mostrar para vocês, eu tinha aqui o exemplo de 3 poliedros para mostrar para vocês. Aliás, 2, né? 3 não, porque 2 deles são iguais. Era um cubo e uma pirâmide. Eu ia mostrar aqui a vocês. Enfim, mas como a gente vai falar disso ainda no próximo encontro eu mostro. Certo? E é isso. Então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. E durante a